para depois disponibilizar no YouTube para que mais pessoas consigam ver, né? Então, é com muita alegria que a gente recebe a todas e todos para esse bate-papo. A ideia é realmente fazer um bate-papo virtual, quase uma roda de conversa, para o Helder e para a Cris contarem um pouquinho da experiência deles como cicloturistas e como analistas aí, pessoas que trabalham como biker guia, que é o caso do Helder, né, organizando esses passeios de bicicleta, sobre a percepção deles da Rota dos Tropeiros. Então, assim, é um momento super rico para a gente, que eu particularmente estou muito feliz. Acho que algumas pessoas aqui a gente ainda não conhece, né? A gente compartilhou esse convite em vários outros grupos também, o Helder compartilhou nas mídias sociais dele e tudo. Então, só reforçando aqui, a Macaúba é a empresa de consultoria contratada pelo Sebrae Minas, no Vale do Aço, para esse desenvolvimento do projeto, né? Junto com os empreendedores, poder público, da Rota Vale dos Tropeiros, e ela é composta por mim, Mariana, pela Lívia e pela Priscila. Já tem carinhas, né, conhecidas aí, mas sempre é importante a gente reforçar isso. A gente, como eu acabei de comentar, está gravando. Quem não ficar, né, quem tiver algum tipo de desconforto, só manter a câmera fechada. Vamos registrar a presença, então coloca aí no chat o nome e a cidade para a gente ter uma ideia de onde que vocês são. E papel e caneta só para organizar os pensamentos aqui, à medida que for necessário. Levanta a mãozinha que a gente vai disponibilizando o microfone para fazer esse bate-papo, tá? Mas a gente sempre pede que vocês façam de uma forma objetiva nessa conversa, então levantem para a gente ficar organizado, né? Apertar a mãozinha aqui do chat, do Google Meet mesmo, né, para a gente ter uma sequência das falas. Vamos manter os microfones fechados, porque acaba que tem interferência de som e isso distrai as pessoas. Sugerimos que mantenham todas as telas, para quem está no computador, fechadas, para realmente ter esse momento de presença. E essa mãozinha que eu mencionei agora há pouco, né, para facilitar, então, a comunicação, o chat aí já está funcionando, o pessoal digitando. E eu queria convidar, né, nada mais justo do que convidar uma empreendedora aí da Rota Vale dos Tropeiros para contar um pouquinho da percepção dela do que é a rota, né, já que a gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube aqui, então a gente deseja mesmo que extrapole os empreendedores, os moradores, o poder público desses 6 municípios que compõem a rota, para que mais pessoas, principalmente, especialmente turistas, se interessem também pela nossa rota. Então, Sandrinha, fique à vontade para abrir o microfone, tá bom? O momento é seu. Então, eu sou a Sandrinha, empreendedora com o Trem da Roça, e a rota, ela é um sonho, né, de 6 municípios, aonde são 210 quilômetros em 6 trechos. Ela é uma rota circular, então ela não tem início e fim, ela começa em Timóteo e termina em Timóteo, passando por Marliere, Jaguaraçu, Dionísio, São Domingos do Prata, Antônio Dias. É uma possibilidade de apresentar a nossa história, que iniciou com o tropeiro, né, que é uma centenária, e apresentar as belezas que nós temos dentro dos 6 municípios, que é maravilhosa, cada etapa, cada trecho, você consegue ficar maravilhado com o que Deus fez para nós, a natureza que Deus colocou para nós, e também consegue perceber todo o complexo do mineirinho, né? São 6 municípios com a história do jeito mineiro de receber. Então, a gente está bem sincronizado. Quando está um ciclista, todos estão comunicados. Então, é um ambiente de segurança, de carinho, de amor, com uma gastronomia maravilhosa, com pousadas para receber caso queiram dormir. É um grupo maior, nós temos sítios que abraçam também, junto com o nosso projeto. É um projeto, assim, lindo. E
também, tanto pode ser o ciclista pedalando, quando ele vê esse carinho nosso dos 6 municípios, porque assim, é um nome até difícil de falar, porque nós gostamos de receber, nós somos mineiros mesmo, e quando ele percebe esse carinho, ele percebe que ele pode trazer a família, porque o jeito mineiro é receber a família, né? A gente gosta. Então, ele sentindo segurança e vendo aproveitar a nossa rota, ele vai perceber que tem beleza, tem cachoeira, tem história, tem vários eventos em todas as 6 cidades, são cidades que têm eventos culturais. Então, ele tem muita coisa para ele poder ver e apreciar a nossa cultura local. Muito legal, Sandrinha. E só reforçando uma fala da Sandrinha, esses dias eu estava contando para minha irmã como que os cicloturistas têm sido recebidos nesses 6 municípios, né? E acho que o Helder vai trazer um pouquinho aqui, mas são recebidos como celebridade, viu, gente? Então, é foto com o prefeito, é encontro surpresa, isso diz muito desse acolhimento e desse acreditar das pessoas na rota. Então, a gente fica muito feliz, né? De fato, o mineirinho aí, ele acolhe muito bem e a rota tem tudo para dar certo, né? Obrigada, Sandra. Vamos só uma breve apresentação aqui, mas vou pedir para eles se apresentarem. A Cris está escondidinha aí, tá, gente? Mas está o Helder e a Cris. É o casal, não sei falar essa palavra aqui, não sei, casal lazer, enfim, depois você conta um pouquinho, mas o Helder foi muito bacana ano passado, quando eles percorreram a rota, porque hoje a gente estava no grupo de WhatsApp e começaram, gente, vai vir um casal de cicloturista aqui, tarará. E quando eu fui ver a foto, eu falei, nossa, conheço o Helder de 2006 para frente, né? Então, a vida realmente é essa arte do encontro. E, em especial, quando a gente, né, vocês vão entender um pouquinho mais aqui também, que quem provocou esse encontro foi o Edivaldo, ciclista da região, e isso é muito bacana ver como que as pessoas acreditam e se apropriam da rota a ponto de realmente estimular que pessoas que não são conhecidas presencialmente, né, assim, então, só num espaço virtual, mas são estimulados a percorrer a nossa rota. Então, eu conheço o Helder desde 2006, como guia de turismo e como receptivo turístico, mas como cicloturista, ele está aí junto com a Cris há 10 anos, já se reconhece como biker guia, e acredito que vai ser muito rico essa troca justamente pelo olhar de ciclista, né, de cicloturista, mas também o olhar de guia de turismo, de receptivo turístico, de alguém que organiza passeios de bike, né? E na conversa que a gente teve para montar essa apresentação aqui, né, só um brifar mesmo, assim, do que a gente imaginava para a conversa, ele contou que as pessoas, quando ele organiza os passeios, as pessoas, né, os ciclistas comentam assim, vai ter pedal com história. Então, eu acho que isso é um grande diferencial do Helder, como que ele traz o conhecimento dele enquanto guia de turismo para esses passeios de bike. Não é só o pedalar, que por si só também já é muito gratificante, mas o conhecimento que ele agrega torna tudo muito único, né? Então, eu fiquei muito feliz de saber que era você pedalando ano passado, na surpresa, assim, e desejo que seja muito bem-vindo e agradeço mais uma vez a disponibilidade, né, de vocês dois para poder ter esse momento aqui com a gente, viu? A palavra é sua, vou colocando a apresentação aqui enquanto você vai falando, tá bom? Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Helder, né? Como a Mai já falou. A Cris está ali do lado, está com a câmera ligada também, no outro dispositivo. E a gente já estou no mercado de turismo aí desde 2000 e tarará, né? Conheço a Mai também, na Secretaria de Turismo, no Sebrae, esses eventos todos que a gente participa. Eu trabalhei muitos anos como receptivo turístico, de 2020 para cá, eu realmente me tornei só guia de turismo, descobri que eu queria ser guia de turismo, e, naturalmente, sempre trabalhei por Ouro Preto, Cidade Histórica, em Otim. No passado, fiz muita caminhada, muito passeio ecológico, e dos últimos anos para cá, eu fiquei muito focado na Cidade Histórica Mineira. Mas, de 2018 para cá, a Cris
resolvemos... começamos a pedalar por uma questão de saúde dela, ela chegou num ponto que ela machucou o joelho e a única atividade que ela podia fazer, que foi recomendado para ela, seria pedalar, né? Então, a gente começou a pedalar 1 quilômetro, 2 quilômetros. Um ano depois que a gente começou a pedalar, a gente foi fazer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Pedalamos 1.000 quilômetros, né? Começou com 1 quilômetrozinho aqui perto de casa, a gente mora no centro de Belo Horizonte, no Barro Preto. E aí a gente acabou, um ano depois, indo para a Espanha e fizemos lá 1.000 quilômetros de pedal. A partir daí, voltamos e começamos a pedalar por aqui, temos rotas, né? Algumas rotas bem interessantes pelo Brasil. E aí a história começou, né? Aí eu vou... Pode passar a próxima tela aí. Aí são algumas rotas que a gente já fez, né? Já fez aí Estrada Real toda, Caminho da Fé, Rota do Descobrimento, Caminho dos Anjos, é, Serra do Cipó, Santiago. Então, nós temos nosso São Tiago, né, nós temos São Tiago aqui do Brasil também, viu? Tem o São Tiago que começa da Espanha, e tem o São Tiago que começa no Peito e vai até São Tiago dos Biscoitos, que é aqui na região central do estado, em alguns momentos conhecidos com a Estrada Real. Já fizemos 2 rotas também em Santa Catarina, né, que é a Araucária e o Vale Europeu. Já fizemos em Petrópolis também, uma caminhada maravilhosa, um passeio maravilhoso, que é a Serra Verde Imperial. E em Goiás, Cora Coralina. A gente já fez aí, fizemos agora a Rota Baianinhas do Réveillon. Então, a gente está sempre procurando aí alguma coisa para fazer. E pode passar a próxima aí. E a gente sempre tem uma motivação para pedalar, né? A motivação vai ser histórica, a motivação vai ser praia, a motivação vai ser ter uma subida muito forte, é desafiadora, é uma rota mais barata, a gente vai gastar muito dinheiro, não vai gastar dinheiro, como é que está o tempo, quantos dias nós temos. Então, a gente está sempre buscando novas rotas, né? E novos desafios. A Cristina, para quem conhece, a Cristina, o Juliano está aqui, é um outro que pedala com a gente, sabe que tem uma descida e uma subida, ela sempre vai para a subida. Tem um caminho fácil, um caminho difícil, ela sempre escolhe o mais difícil. E isso também me provoca a montar rotas mais pesadas, né? E por aí vai, a gente está nesse processo de buscar rota. E nós temos um grupo, né? Um grupo de bike, e sempre tem pessoas indicando, faz esse caminho que é legal, fui ali, acho que é bacana, não conheço, mas eu sei que é muito desafiador, vamos lá, e por aí vai, né? Então, a gente está sempre buscando esses novos caminhos. Pode passar. Está um pouco lenta aqui, tá? Tá. Tá... E aí, dessa questão de dinheiro, exposição, tempo, né? E essa viagem específica, né? A gente tinha umas férias em setembro do ano passado, a Cris tinha umas férias, né? E a gente ficou assim, tem muito tempo que a gente não vai na praia, né? A gente só faz passeio de montanha. Mas eu queria ir para a montanha e ela queria ir para a praia. Aí eu pensei assim, vamos pensar numa rota que está no caminho da praia, né? E aí começamos a pesquisar. Então, de novo, férias, cicloviajar, montanha, praia, vamos só descansar, vamos desafiar mais um pouquinho, vamos pensar em algum lugar. E tem outra coisa que é interessante, que assim, a bicicleta, ela nos proporciona a ir para lugares que normalmente a gente não iria. Eu não iria para uma cidadezinha, por exemplo, vou falar não da sua região, Coelhos, aqui em Ouro Preto, mas de bicicleta você passa lá. Claura, você passa lá. São Bartolomeu, você passa lá, né? Então, a gente procura estar sempre buscando lugares que a gente não iria de carro. Vamos tirar uma festa, passar 3 dias em uma cidadezinha pequenininha. Mas de bicicleta a gente vai, né? Nós apaixonamos ali para o Alfier, que é um negócio, né, bacana demais, né, na roda de vocês. Pode passar. E aí, uma outra motivação, pode passar. A outra motivação, né, a gente trabalha muito com indicação, né? E aí o Edivaldo, que está no nosso grupo de pedal, ele sempre estava me instigando, olha, tem essa rota, faz tropeiro perto da minha região, mandava a rota para mim, eu avaliava, não, agora não vai e tal. E a gente pensou em fazer essa rota, na verdade, em 2024.
acabou que a gente não deu certo, a gente não conseguiu informação, a coisa estava um pouco incipiente ainda, a gente acabou que não foi. Mas aí o Edivaldo, de novo, provocou a gente em março, né? Olha, a rota mudou, agora mudou o caminho, está mais bonito, foi sinalizado e tudo mais. E a gente colocou essa rota numa lista que a gente chama assim, está no radar do Casal Lazer, né? Então, essa lista aí que está aparecendo para vocês agora é uma lista famosa nos grupos nossos de pedal, né? E a gente fala assim, olha, isso aqui a gente quer fazer, vai desafiar a fazer essas rotas aqui. Então, tem rotas aí do Brasil inteiro, né? E aí a gente colocou ali a rota de vocês em algum lugar, lá embaixo, né? A gente colocou e fomos pesquisando, e aí o que nos provocou realmente a tirar essa rota da lista, tá no radar, foi exatamente o dia que o Edivaldo falou assim, olha, tem agora a Transestalo, inaugurou a Transestalo, aí pronto, aí deu estalo na gente, né? Vamos lá. E uma história um pouco triste, né? A última vez que eu estive no parque Rio Doce, foi no dia, em maio de 1994, um feriado, dia 1º de maio. Como aconteceu esses dias? Alguém lembra? 1º de maio de 1994, alguém lembra? Ayrton Senna? Ayrton Senna. Então, o parque ficou marcado na minha vida, que foi ali, aquele momento, ali no restaurante, ouvindo um rádio, não tinha televisão ainda não, que a gente ficou sabendo, né, que tinha sido o cinema com a Senna. E o parque ficou ali meio que marcado na minha vida como o dia que o Senna faleceu, né? Bom, então foi bom, é a chance. Tem a Transestado, tem o parque que eu quero voltar, tem a Rota Vale do Tropeiro, e tem no caminho da praia. Então a gente vai fazer a praia, a gente vai fazer o passeio e vai para a praia depois. A gente cansa, depois descansa. Então junto lá fome com a vontade de comer. Então foi legal. Então decidimos ir para a Rota Vale dos Tropeiros, né? E aí a gente começou a pesquisar, a gente teve alguma dificuldadezinha ali, não na rota, porque o site está muito bom, o site está legal, tá? Tinha o GPX, tinha o Strava, tinha o Wikiloc, tinha o Garmin, né? Do jeito que a pessoa quiser fazer, dá para fazer a rota, que está tranquilo, né? E a gente, basicamente, a ideia era, vamos para o parque, né? A gente faz o estado primeiro, e depois faz a rota. E chegando lá, logo na portaria, né? Logo na portaria, a gente já viu que não dava para fazer exatamente o que a gente pensou, né? A gente teve a recepção do parque, aí logo o Luiz, da recepção, falou, não tem como fazer o que você está querendo fazer, porque a minha ideia era dormir em algum lugar depois da ponte queimada, né? A gente pensa, vamos fazer assim, depois continua, mas não dava porque a ponte estava queimada, a ponte não estava passando, né? E a gente imaginou que dava para passar na ponte. Só ficamos sabendo disso no dia que nós chegamos lá no parque. Na hora que a gente chegou mesmo no parque. Então, fizemos ali a hospedagem e fomos nos programar, né? Como é que ia ser, como é que a gente ia continuar ali, né? E como a gente já tem ali uma experiência boa nessa parte de viagem ciclo autônoma, né? A gente está autônomo, a gente pode levar tudo na mochilinha pequenininha e onde tiver lugar para dormir, a gente dorme. A gente fala assim, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, não vai ter plano para hospedar, né? Lá em Dionísio deve ter lugar para dormir. E fomos assim, né? Nesse esquema. A gente pesquisou antes no site, não tinha essa informação, mas vamos embora. Era somos só nós dois, né? Se qualquer coisa, a gente pedala mais um pouquinho, eu paro um pouquinho antes, né? Né, moça? Você quer comentar alguma coisa? E aí, a gente começou a fazer o passeio, né? Meio assim, vamos dormir, deixa transitar para o último dia, vai ficar pesado, mas vamos embora. A gente partiu. Né? Nós começamos no parque e fomos até... outra coisa, a gente imaginou que
seria um passeio muito leve, porque a gente pensa o seguinte, Rio Doce, né? Floresta do Rio Doce, tudo plano, as lagoas. Então, a gente, mesmo que a gente via que o gráfico tinha uma elevação, a gente imaginou que fosse ser fácil. Mas logo de cara, saindo do parque, tinha um tal do Pico do Jacuá. Falei, meu Deus do céu. E fomos subindo. Como sempre, a Cris sobe melhor do que eu, né, amor? Fala aí, meu amor. Olha, boa noite. É linda a resposta, né, gente? Ela é toda tímida, tá? Mas ela é linda, maravilhosa. O primeiro dia foi muito pesado para a gente, porque além da subida, eu acho que o que foi mais desafiante foi a questão do calor, né? Muito calor. Então, assim, foi muito desafiante. Ó, e, assim, eu já queria falar que eu me encantei com a rota e que a Sandrinha, ela resumiu, assim, o que eu senti. Literalmente, assim, tá em Minas Gerais, mas, assim, não, eu nunca vi uma rota com aquele jeitinho mineiro. Em todos os lugares eu fui muito bem acolhida, recebida, cuidada. Eu acho que me curou. Assim, é uma rota que cura a alma, assim, cura. É, é como se fosse uma mãe te abraçando. Para mim, assim, foi mágico. Eu resumo como uma rota mágica para mim. E é isso, assim, eu sou grata pela essa rota. E, assim, eu tenho muita dificuldade eu vou com a cara e com a coragem, mas tenho desafios com alimentação, alergia. Então, assim, eu fui acolhida, cuidada, e eu agradeço, viu? E parabéns, viu? Gente, que delícia de fala, eu quase segurei o choro aqui. Não é uma pessoa maravilhosa, essa minha esposa? Lindíssimo, Cris. Nossa, que relato. Ai, Ah, não, viu, gente, que pessoal? pedala, viu? Que fala maravilhosa. Ela me curou. Nossa, Tá vendo? emocionante. Ela me curou também, tá, Cristina? Eu falo porque ela me cura todos os dias. Então, pode passar, Mari, depois desse momento emocionante, né? Vamos lá. Então, e aí a gente já começou a perceber que a gente estava sendo acolhido. A gente já chegou ali em Marília e fomos nos repor água, aquele negócio todo, estava muito calor, o Pico de Jacuara foi bem pesado mesmo. Depois descemos rapidinho, né? E ali a gente começou a conversar com as pessoas, uma vendinha bem simplesinha, assim, né? Batendo papo. E foi maravilhoso. Foi um negócio assim. As pessoas, elas estão fazendo a rota, e achei legal que as pessoas sabiam quem estava na rota, né? As pessoas tinham essa noção quem estava na rota, né? E eu me senti fazendo parte de algo maior. Quer falar, amor? Eu só queria falar também nessa parte da rota, aquela água mágica também que tinha à esquerda, depois daquela subida, assim, aquela água que me ressuscitou com calor. Logo que a gente saiu de Marilé, a gente andou ali 1 quilômetro, ou 2, ou 3, se eu não me engano, tinha uma torneirinha à esquerda. Eu tenho até no vídeo lá, a Cris entra ali e dá uma olhada, aquilo foi muito gostoso, né? E a gente foi sentindo, né, que estava no caminho, legal. Uma coisa que surpreendeu a gente, porque a gente não tinha certeza se achar a placa. Mesmo a gente estando com o GPS, a gente sempre usa o GPS, a gente sempre usa um equipamento de navegação, né? E aí a gente bota a rota aqui, baixamos do site, botamos a rota aqui e vamos embora. Só que aí a gente, quando viu a placa, não, tem placa, que legal. E quando tem placa, a gente percebe que parece que tem um pertencimento, né? Isso é muito bacana, porque eu faço parte de um grupo, eu faço parte de um projeto, isso é muito legal, né? E a gente percebeu que as pessoas que a gente conversava, encontrava, passava, cruzava,
perceberam que eles estavam parte dentro de um projeto. E a gente se inseriu nesse projeto. Foi muito bacana isso, né? Foi bacana demais. E aí tá, né? As pessoas que a gente encontrou, eu não vou saber o nome de todo mundo aqui. Ah, não, aqui é a Edilma, né? Que está aqui do lado. É isso. Pode passar. Então, acho que pode voltar aí. Pode voltar, mano. Volta mais uma. Mais uma, volta. Cadê onde está a foto do pessoal? É antes. É na de antes. Passou. Essa. Aqui, ó. Pois é. Essa receptividade aí, né? E o Yuri falou que vai Aqui morar perto do Quitanjinha? Falou. Eu liguei para ele. Foi. Então, aqui a gente tem aqui as fotos das pessoas que a gente encontrou pelo caminho, né? A secretária de turismo de Dionísio foi nos acordar às 9 horas da noite para saber quem estava fazendo a rota, e ela foi atrás de pousada, porque a gente não sabe onde é que ia dormir no próximo destino, e foi um negócio, assim, bacana. A Dona Maria fazendo comida para a gente, ela fez comida para a gente, ela fez café para os policiais, fez não sei o que, com o funeral que estava acontecendo. Ela fazia tudo na cidade, né? A Dona Maria é um negócio sensacional. A gente estava almoçando, né? Ela falou assim, vocês vão dormir aonde? Eu não sei, não, tem cama aqui, tem um quartinho aqui. Aí ela achando que era um quartinho, né? Que era um quartinho, era uma suíte, bacana, assim, com varanda, um negócio muito bacana, né? E depois teve uma parte que a gente saímos de Dionísio, né? E a gente também pegou outro trecho de subida. E aí a gente subindo. De repente, quer falar, amor, dessa parte? Já quis falar, que acho que ela vai... A gente estava numa subida bem forte. E O sol... Mutar o seu microfone e usar só o do Helder, porque está dando eco. A gente estava numa subida bem forte e aí tinha uma porteira. Aí eu falei assim: ah lá, amor, vieram abrir a porteira para gente, zoando, né? Alguém coincidiu, amor. Aí eu falei: nossa, cara, a gente é tão importante vieram abrir a porteira pra gente. Aí quando a gente chega lá, eles estavam recebendo a gente mesmo. Gelada, com frutinha, com melzinho. Né? E um casal, que é a Edilma, e o marido dela, que eu não lembro o nome dele. Você sabe quem que é, Mari? O que abriu a porteira? A Edilma e o marido dela. É isso. Fausto. Essa foto do meio. Isso. E aí ela falou assim para a gente, olha, a gente está sabendo que vocês estão sem pousada e a gente já conseguiu lugar para você dormir, já reservamos na casa da minha irmã, lá em Alfier. Porque a nossa programação era dormir em Antônio Dias, né? E a gente não tinha conseguido falar com nenhuma pousada em Antônio Dias. Aí ela falou assim, não, pode ficar tranquilo, se eu chegar lá. Quando nós chegamos na casa da Elaine, era casa de mãe, tinha tudo tinha tudo. Ela lavou roupa da gente, ela fez comida, fez café da tarde, e deixou comida para a gente dormir e acordar à noite, como eu quisesse. Café da manhã maravilhoso, né? Foi um negócio, assim, sensacional. Né? Outra passagem também foi encontrar com o pessoal em Timóteo, né? A gente estava chegando em Timóteo por volta de 2h30, 3 horas da tarde, e tudo fechado, era um domingo, né, irmão? Era um domingo, tudo fechado. A gente procurou um lugar para comer, aqui só pode comer basicamente comida sem tempero e carne, né? E aí sentimos cheiro de carne. Opa, de carne aqui. Aí eu olhei para um restaurante fechado. Aí o pessoal, ô ciclista! Pronto. Tinha um pessoal, essa turma que está aí na foto, né, do grupo lá, fazendo um churrasco no meio da praça, tinham chegado do pedal, sentamos com eles, comendo, bebendo, e foi, assim, uma farra muito boa, foi sensacional, né? A turma até hoje toca mensagem para a gente,
E foi uma receptividade, uma coisa sensacional. Pode passar. Né? Aí a Mai tinha perguntado para a gente se tinha alguma frustração, né? Ela perguntou, tem alguma frustração? Assim, vou ser bem sincero. Na hora que você vai fazer a pesquisa, a gente sempre quer achar assim, será que a cidade tem pousada? Você quer entrar na lista lá, achar 20 opções de pousada, com todos os preços, mais baratinho até o mais caro. A gente não achou isso no site, né? Mas, assim, a gente não tem frustração nenhuma, porque para a gente foi assim, a gente foi sendo acolhido, né? Chegamos em Dionísio, fomos acolhidos. Aí chegamos no meio do caminho, alguém recebeu a gente. Aí ao fim fomos acolhidos. Aí chegamos no Timóteo, fomos acolhidos. Chegou o parque, o diretor do parque, ele liberou a sentada numa segunda-feira. Porque a nossa rota, a gente ia sair de Timóteo e entrar no parque. E segunda-feira não entra. Ele autorizou, nós batemos um papo com ele na saída. Falou, não, vocês estão autorizados, pode entrar no parque na segunda-feira que está liberado. Então, todo mundo, né? Todo mundo acolheu muito bem. Então, para a gente, a questão de onde dormir, a questão, a gente acha que quando você está fazendo uma coisa mais comercial, a gente acha que essa informação, estando fácil de achar, né, facilita uma tomada de decisão. Vou para essa rota ou para essa outra rota. Né? Mas no nosso caso, não. A gente, como cicloturista, casal que gosta de inventar desafio, a gente nunca tem problema com isso, não. Dorme em lugar tranquilo. Adoramos uma coisa boa também, viu, gente? Mas a gente dorme em qualquer lugar, tendo um matinho, tendo limpinho, tendo uma comidinha, a gente gosta muito, né? Mas um turista, um cicloturista, um caminhante, são os caminhantes, né? Que vai fazer 30 quilômetros por dia, ele vai chegar mais cansado mesmo, ele vai gastar mais tempo, ele vai ter um lugar melhor para dormir. O ciclista é um pouquinho mais largado, assim, que é tendo comidinho, um lugar para tomar banho, tá tudo certo, né? Mas tem que se pensar nisso num perfil mais exigente. Quer falar, amor? Eu já tenho, assim, a preferência igual num lugar que normalmente mais simples, mas que a própria pessoa faz a comida, a gente tem tudo ali, roupa para lavar. Eu prefiro porque a gente já chega cansada e eu, como tenho restrição alimentar, para procurar restaurante é mais desafiante. Então, eu gostei de ficar na Dona Maria, no Alfier, porque Esqueci o nome dela. mas então, assim, né, eu até gosto desses locais que a gente sente em casa, assim. A gente prefere, assim, chegou naquela pousada, ali você já lavou a bicicleta, ali você já lava a roupa, ali você já vai comer, porque o cicloturista, no nosso caso, a gente chega e já quer descansar, a gente quer dar uma esticadinha, alongar um pouquinho e dormir cedo, né? A gente não tem esse interesse em sair para a rua e tal. Então, essa coisa que a gente busca mais, essas pousadas que são mais locais, que são mais casas, né? Ou turismo de base comunitária, como a gente costuma dizer profissionalmente, né, Mari? A gente viu até uma fazenda, eu falei, nossa, aqui podia ser lugar para receber, para a gente dormir, assim, então... É a fazenda que está nessa foto atrás aí, a foto de trás é a fazenda, que eu não sei o nome, não depois de... A fazenda depois de Mariléia? Acho que é. Acho que é. Isso aí. Pode passar, Mari. A rota comercial, a gente avalia, aí pensando agora, saindo do lado mais cicloturista e entrando mais no lado de operadores de turismo e guias de turismo, sim. Eu acho que ela é comercial, sim. Ela tem um atrativo muito bacana, que é o Parque do Rio Doce, que pode estar dentro ou ao lado, ou, de alguma forma, uma variante do roteiro, né? Ela tem a Mata Atlântica, e a gente, infelizmente, tem pouca Mata Atlântica em Minas, né? Então esse ponto
a maior mancha de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais, né? Localização, é fácil chegar, é rápido, a estrada é boa, e está no caminho da praia, então a pessoa pode mesclar, fazer uma coisa como a gente fez, né? A rota, por ser circular, tem uma grande vantagem, porque você pode começar em qualquer cidade e terminar em qualquer cidade. Necessariamente você não precisa começar. Por exemplo, a gente faz o Caminho dos Anjos, que fica na Mantiqueira, também é circular. Aí quem é de Belo Horizonte começa em São Lourenço. Mas quem é de São Paulo começa em Passa Quatro. Começa e termina em Passa Quatro. Tá? Então, por exemplo, no caso ali, a pessoa pode começar em Dionísio, pode começar em São Domingos do Prata, pode começar em Timóteo, né? Não tem uma obrigação de começar exatamente naquela cidade que tem o marco zero, né? Pode começar no parque, como nós começamos no parque. A gente começou no parque e terminou no parque, passando por todas as cidades, né? Mas terminamos no parque. Então, isso é um fator que facilita a venda comercial desse produto, né? O produto tem uma identidade cultural muito boa, né? Tem esse mote do tropeirismo, né? E também uma coisa que é legal, que eu acho interessante, que eu nem imaginava, apesar que eu conheço bastante Minas Gerais, né? Viajando, trabalhando e tudo mais. A gente fala assim, Vale do Aço, né? Você só pensa que vai ter siderúrgica, vai ter só indústria e tal. E não, a gente passou por fazendinhas que a gente não está acostumado a ver. A gente fez muitas roças, né, amor? A gente fala assim, cadê a mineridade? Cadê a fazendinha? Cadê a rocinha? Cadê o sítio? Cadê o boizinho fazendo cocô na estrada, né? Então, a gente está perdendo isso. E na rota, a gente viu muito isso. Desviou de muito boi, a gente entrou em fazendinhas, né? Cruzamos um trecho de fazenda, que eu não lembro qual que é o diário do trechinho de fazenda. Depois de Dionísio, muito bom, uma fazendinha muito bacana, né? Passando porteira, curral, foi muito bacana isso. E a rota, a gente percebe que as pessoas têm o pertencimento, né? As pessoas que estão na rota já estão se sentindo incluídas na rota. Eu faço parte dessa rota. E quando o local, a pessoa, eu brinco de nativo, tá, gente? Quando o nativo, ele se apaixona pelo produto, pela região dele, a gente percebe isso. Porque o que acontece, às vezes, em alguns destinos turísticos, a Mari sabe disso, é que as pessoas não são daquele local, vão para aquele local, montam um negócio lá, montam uma pousada, um restaurante, um bar, mas não pertence àquele local. E até agora, o que eu vi, que a gente viu nessa rota, foi que todo mundo realmente é dali, é um nativo mesmo, né? E não só que a gente percebeu é que as pessoas conhecem a rota, porque a gente já fez várias cicloviagens que a gente fala, o que vocês estão fazendo? Estou fazendo uma cicloviagem e tal. Mas o que é isso? Então, é raro, né? Então, as pessoas conhecem a rota e elas vivem aquilo e elas torcem pelo sucesso da rota. Nossa, e aí a gente também, né? Fica assim, não, tem que dar certo, tem que dar certo. A gente quer que dê certo, viu, gente? Pode passar, Mari. Aí a Mari perguntou onde pode melhorar, né? O site está bem estruturado, né? O site tem tudo que a gente precisa ali, que é um gráfico, que é um mapa, que é informações sobre distância, altimetria. Eu te confesso que eu não acreditei que essa altimetria era tão alta, não. Eu achei que fosse meio que, esse site está meio forçando na barra. Eu não acreditei muito, não. Mas tem informação sobre altimetria, tem como baixar o arquivo GPX, que é algo que é bem legal, como baixar pelo Wikiloc, pelo Strava, pelo Garmin. Então, todos os tipos de dispositivo de navegação, quem quiser, não tem desculpa. Né? Então, o site está muito bem estruturado, tem muitas fotos bonitas no site, né? E tem lá a parte de serviços, mas precisa preencher, precisa incluir dados ali nesse site, nessa aba serviços, né? De cada cidade, loja de bicicleta,
carro de apoio, uma coisa que é muito importante, viu, gente? Alguns ciclistas vão chegar num certo momento, isso acontece demais, muito demais, não é pouco não, tá? As pessoas, os cicloturistas, não tão assim, corajosos como a Cris, mas alguns se embrenham numa empreitada dessa, e ali nos 100, 150 km, o cara já está morto. E aí, de repente, ter um apoio ali, um carro que consiga, que ofereça serviço de levar até a próxima cidade, de repente a pessoa tem que ter um serviço de transportar a mochila da pessoa, para ficar mais leve, né? E lembrando que para transportar uma bike, não é qualquer carro que cabe uma bike, né? A bike ela tem uma estrutura diferente, além de ser um equipamento caro, né? Então as pessoas têm muito medo de como carregar a bike e tal. Então esse serviço é legal para oferecer. Uma motoca ali, carregando a mochila, com um baúzinho, ajuda bastante, viu? Tem muita rota aí. O pessoal pega a motoquinha ali, cobra ali R$ 50 para levar dessa pousada até outra pousada, R$ 100. Então, é um serviço legal, barato, qualquer pessoa pode fazer, pode estar no site, né? Outra coisa, quem está empreendendo, né? E está pensando em receber as pessoas, não precisa fazer nada mirabolante, não, tá, gente? Tendo uma carninha, um arroz, um macarrão, uma saladinha, um tanquinho para lavar roupa. E uma coisa que é importante no cicloturismo, a gente precisa lavar roupa todo dia. Todo dia. Então, uma das coisas que que é bom ter é uma centrífuga. Barata que seja, aquela que você bota ali, uma manual, sabe? Uma centrífuga é muito legal, não precisa ser uma centrífuga excepcional, não. No caminho vai europeu, as pousadinhas todas têm uma centrífuga. Você aperta, roupa sai quase seca, você bota ali 2 horinhas, tá? Até porque a roupa que a gente usa é bem fininha, né? Então, não tem como uma máquina de lavar cara, uma secadora cara, não. Uma centrífuga já resolve o problema. Uma mangueirinha para lavar uma bicicleta, um cantinho ali que você possa sujar mais um pouquinho. Então, nada mirabolante. É uma mangueira na frente da pousada já resolve. Na frente da casa para dormir já resolve. Então, esse tipo de loja, saber onde tem loja é importante, porque bicicleta, infelizmente, freio acaba, ainda mais que esse tanto de subida que vocês têm aí, esse tanto de descida, o freio acaba, pra gente. Né? Porque tem subida e tem descida, né? Onde sobe, desce. Então, é importante e é isso, né? Criar serviços simples, nada de investimento mirabolante, para que a rota realmente se torne um atrativo de estrutura, né? Acho que pode passar, Mari. E é isso, a Mari perguntou também quem é o perfil de cicloturista, né? Que hoje costuma viajar. É um público já na faixa dos 40 a 60 anos, na minha faixa, coisa mais novinha, que é um público que já está mais ou menos resolvido, o filho já formou, já está começando a andar com as próprias pernas, né? Está começando a vir os netinhos, e aí o cara tem um tempinho mais, ele tem disposição, ele tem disponibilidade e tem um dinheirinho sobrando, né? Tem um dinheirinho já que ele dedica para isso. Porque são pessoas que estão comprando bicicletas de 10 a 50 mil. Ele não vai comprar para dentro e deixar parado, ele quer usar. Ele quer cicloviajar, ele quer sair, ele quer passear, ele quer ter lugar para ir. Né? Lógico que, inicialmente, esse grupo ele vai fazer os passeios mais famosos, né? O Caminho da Fé, a Estrada Real, a Rota do Ferro, a Efon, o Vai Europeu, Rota do Descobrimento. Mas esse cara já faz 2 cicloviagens por ano. Uma hora ele vai querer fazer uma rota aqui na região do Vale do Aço, né? Então, acredito que esse é o caminho, né? E, de novo, não precisa de luxo. A turma curte lugares organizados e preparada para receber, né? Não é o nosso caso, a galera toma cervejinha também, meu gente. A turma gosta de chegar no pedal e tomar uma cervejinha. Aí a Cris, não, a gente gosta de água mesmo, mas a turma curte, você vê, o açaí, viu?
Açaí eu gosto, hein? Açaí é legal. Tem que ter açaí nesse negócio aí, tá? Então, basicamente, pensando no que a gente conversou, Mari, eu pensei nisso aí, tá? E estamos abertos aí a perguntas e quem é? Um casal maravilhoso no Instagram. É bem divertido o nosso Instagram mesmo. Já coloquei aqui, ó, gente, no chat aí o link do Instagram deles e o link do vídeo também da cicloviagem pela rota. Vai lá no YouTube, assiste o vídeo, tá? Que é bem legal. Curte, comenta, compartilha, né? Isso é importante também para eles, acho que é uma troca importante. E da minha parte, já legal demais, já veio gente querendo fazer pergunta, comentário aqui, mas vou seguir a ordem das mãozinhas, tá? Então, quem quiser falar, só apertar a mãozinha aí, mas de antemão agradecer imensamente e pela oportunidade, novamente, dessa troca aqui, muito rico. E, Cris, adorei te conhecer, adorei esse relato também, né? Eu acho que o Helder, no início, ele já tinha falado, né? Eu sou a razão, ela é a emoção, agora eu entendi mais ainda, né? E é isso, a gente fica muito feliz. Tanto... Tem hora que inverte, viu? Tem hora que inverte. Na hora do pega para capar, ó, ela lá aqui, ó. Tá certo, tá certo. Vou parar o compartilhamento aqui, e aí, a primeira a falar é a Neile, depois aí o Denisa. Eu quero dizer que foi maravilhoso ouvir o Helder e a Cris, ela falar que é uma rota que cura a alma, é uma rota de mãe que abraça. A gente que é mineiro fica feliz com esse feedback, deixa o coração quentinho, né? E é isso que a gente quer da nossa rota. Agradecer vocês que vieram fazer por essas palavras tão bacanas. E a maioria das perguntas que eu já tinha anotado, o Helder já respondeu. Ele já respondeu muitas perguntas que eu já tinha anotado, mas eu queria fazer uma pergunta para os dois. O que passa na cabeça de um cicloturista nos quilômetros mais difíceis? Aí, Helder, o que passa, hein? Uhul, subida! Aqui tem uma mantra. Desculpa. Tem um mantra que é o seguinte, ela que está muito difícil, ela começa a cantar. Quando ela começa a cantar, e a Cris sempre está um pouco na minha frente, assim, principalmente na subida, né? Ela é mais leve do que eu e tal. Eu estou até arrependido que a gente comprou uma bike mais leve para ela agora. Eu acho que não vou me dar mal. Mas tudo bem, vamos lá. Então, quando começa a subir, ela começa a cantar. E aí, quando começa a ficar muito pesada, ela fala, uhul, subida! E eu, quando eu estou cansado, eu falo assim, homem pássaro! Ela grita, isso me dá força, eu vou. Mas a gente se desafia. Mas o que eu vejo assim é porque se eu escutar meu corpo, muitas vezes eu tenho dores de doença autoimune. Então, assim, eu vejo que a mente é muito mais forte que o corpo. Então, se eu for escutar meu corpo, eu não levanto da cama, eu não vou fazer nada porque eu estou com dor. Mas aí eu vejo que na subida, quanto mais forte, você tira o foco do corpo e tem que ter ali a mente falando, porque a mente vai falar com você que você não dá conta. E aí eu começo a gritar, uhul, subida, aí a minha mente fica doida. É para eu sofrer, é para eu curtir, aí eu vou subir. E é isso. Obrigada. A privateza que é cabrita, tá, gente? A cabritinha, só em qualquer lugar. Muito legal. Eu vou passar a fala para a Ildenisa, depois o Manu e depois o Riva. Ildenisa, a gente não está te ouvindo. Está ouvindo? Agora sim. É porque eu estava com fone. Gente, que maravilha ouvir esse relato. Principalmente nos pequenos detalhes que vocês colocaram para a gente. Da recepção, do calor humano, né? Da receptividade, desse carinho mineiro. A minha pergunta é a seguinte. Nós trabalhamos sob demanda. Nós não temos, assim, um fluxo de turistas. Para vocês que fazem esses caminhos, ter que agendar com antecedência, não ter esse
fluxo contínuo, as pessoas não estarem tão preparadas assim no dia a dia para receber, como que vocês veem isso? É problema? Então, vou dar duas opiniões. Uma como cicloturista, eu não vejo problema, porque a gente teve a crise, desenvolvemos uma forma de cicloviajar e a gente se adapta a qualquer situação. Já aconteceu, por exemplo, de chegar no meu local e não pode dormir. Então, a gente tinha que pedalar mais um pouco. Então, até na hora que a gente sai de manhã, no do pedal, para fazer 50, a gente sabe que talvez a gente pedalar mais 20 ou mais 15, ou até parar um pouco antes, de acordo com o corpo e de acordo com o que a gente vai encontrar no meio do caminho. Agora, falando profissionalmente, quando a gente vai levar uma turma, né, não, a Cris não, eu, né? A Cris não trabalha com turismo. Então, quando eu vou levar uma turma, por exemplo, eu tenho já 4 cicloviagens programadas para esse ano, com grupos. Eu vou ligar 3 meses antes, 4 meses antes. Né? Raramente eu vou chegar com um grupo ali, papum, né? Eu vou conversar com você, olha, eu preciso de uma casa, de uma pousada, esse grupo exige banheiro no quarto, esse grupo não precisa, pode ser 3 pessoas no quarto, pode ser um alojamento, pode ser... A gente já dormiu 6 no quarto, né? Dependendo da situação. O passeio é vendido assim. Tem passeio que é vendido assim, olha, pessoal, é alojamento. Tem passeio que é vendido o quê? Quarto duplo, com banheiro no quarto. Então, isso vai depender de grupos, tá? A demanda, ela chega para a gente porque o destino está se divulgando. Eu não consigo, dificilmente eu consigo falar assim, vamos fazer tal rota. Mas quando a pessoa me liga, fala assim, nossa, Helder, você faz a rota para os tropeiros? Faço. Quantos dias? Olha, tem a opção de 5 dias, 4 dias e tal. Aí eu vou ter que me virar para procurar. Então, por exemplo, se pintar uma demanda hoje de 2, 3, 4, 5 pessoas para fazer a rota, para setembro, eu tenho tempo de programar. Eu tenho tempo até para falar assim, olha, dá um jeitinho aí, bota um chuveiro em algum lugar, chama alguém para fazer um jantar para a gente. Então, é muito em cima disso, sabe? Então, agora, você vai ter fluxo de pessoas autônomas, como foi o nosso caso. Nosso caso não foi tão autônomo assim, porque o carro no grupo, né? No grupo, todo mundo sabia que estava na rota. Então, foi muito legal. E é muito legal vocês terem esse grupo, porque as pessoas vão sabendo quem está percorrendo, né? E aí vocês vão se preparando, E é isso. Então, acho que é importante, mas dificilmente você vai ter uma demanda assim, alguém exigindo algo de hoje para amanhã. Sempre vai ser algo mais preventivo, 3, 4 meses para você poder se programar. E um ponto que o Helder comentou aqui agora, mas na conversa que eu tive com ele reforçou muito, é o quanto o destino realmente precisa se promover para gerar demanda para eles. Então, a rota é nova, né? Ela foi lançada em 2024. É muito bacana a gente perceber que está, sim, acontecendo, mas ainda de forma orgânica, praticamente, né? Então, como todo mundo que está aqui também tem essa missão, esse compromisso de tornar a rota cada vez mais conhecida para a gente romper essa bolha, né? Por isso, da gente estimular que as pessoas assistam o vídeo que eles fizeram, né? Colocar essa conversa aqui no YouTube também. Para quê? Para ir gerando mais movimento, tá? Então, só reforçando isso. Vou passar a palavra. O que acontece? A gente trabalha assim. As pessoas dizem, eu quero fazer Caminho da Fé. Porque a Caminho da Fé é o ápice hoje no Brasil de caminho, né? O Caminho da Fé é o europeu. São os 2 caminhos que mais levam os cicloturistas para a rota. E são 2 rotas tão bem estruturadas. Eu tenho mais uma pergunta. É a seguinte. Você falou aí que a pessoa que vai... O cicloturista, geralmente, é uma pessoa que não tem filho pequeno, que os filhos já estão... já se formaram, já saíram de casa, eles vão para eles curtirem o passeio. Mas
pode ter ciclista também que tem a família mais nova, que tem filhos pequenos. Então, na rota, ter possibilidades para as famílias ficarem também é interessante. Como que você vê isso? Sim, porque o que acontece muitas vezes assim, ó, às vezes o cara fala assim, a esposa vai dirigir o carro com o filho e o marido vai pedalar. Aí a esposa leva a estrutura para a próxima cidade. Ou vice-versa. Às vezes acontece também, está acontecendo mais, tá, gente? O marido está no carro e a mulher está pedalando. Está acontecendo mais. Então, isso é muito comum. E aí a pousada vai ter que ter uma estrutura para criança também, mais comida, aquela coisa toda. Acontece também, tá? O Helder, outra, mas é a última, tá? Denise, para dar oportunidade pessoal. Tá, é a última. Você prepara, igual você falou, com antecedência você liga para criar essa logística. Você já contratou algum guia local que fizesse essa logística para você? Já, onde tem guia local, a gente contata. É especificamente grupo grande, né? Grupo pequeno é muito complicado, porque às vezes você sai com um grupo de 3, 4 pessoas e eu preciso entender se na região tem um guia ou um condutor local que vai conseguir fazer aquela rota. Senão, já aconteceu, infelizmente, do próprio condutor local virar um problema para a gente, porque às vezes não dá conta de acompanhar o ritmo do grupo, né? Mas se houver um guia preparado, que tenha condição, lembrando, gente, que só para a gente pensar, tem guias e condutores. Guia de turismo é um profissional que tem um credenciamento, que tem uma formação, é uma coisa que vem do Ministério do Turismo, né? E a gente trabalha muito com guia de turismo. Eventualmente, quando é possível, a gente contata com o condutor para fazer determinado passeio naquela região, tá? Mas isso é um assunto um pouco espinhoso ainda, condutor, guia, a gente tem que entender o que o guia local, o que é o condutor e o que é o guia de turismo tradicional, tá bom? Ok, muito obrigada. Nada. Pessoal, vamos fazer uma foto aqui, que aí quem precisar sair a gente já libera, né? Então, quem puder abrir as câmeras aí para a gente registrar esse momento. A gente teve aí de 33 pessoas até 25, então, bem bacana. Vou fazer a foto aqui e depois já passo para as próximas perguntas também, tá? Então, aquele sorrisão aí de quem tá feliz com o resultado, né? No 3, 1, 2, 3, X. Aí, ótimo. E aí, antes de passar para a Manu, que é a próxima, a Pri colocou uma pergunta aqui, Helder, se tem algum evento, né? Na verdade, você estava perguntando se tem evento promovido pela Rota, Pri? Não tem. Não. Essa foi a segunda pergunta. A minha foi se realmente há eventos no meio do turismo, né, ou cicloturismo, ou de bicicleta, que seja interessante a gente participar, né, como Rota, para divulgar e promover. Tem sim, semana passada teve um evento no Paraná, né? Que é um estado também que está copiando Santa Catarina, tentando trazer o máximo de rotas para a região, tá? E dentro dos eventos de turismo convencionais, hoje já tem muito stand voltado para divulgar determinadas rotas, como aconteceu, né, alguns dias atrás aqui em Belo Horizonte, e tinha um stand da rota, né? Vários tropeiros lá, e outras rotas também. Tem acontecido bastante. O cicloturismo já vem, desde 2019, 2018, antes da pandemia, que ele vem tendo essa força mesmo de ser um segmento econômico dentro do turismo. A própria feira que a gente foi, a gente conheceu a Rota Cora Coralina pela feira. A gente conheceu o Cora pela feira, né? Isso é interessante, né? As feiras da Beta, todo ano sempre tem um painel voltado para o cicloturismo. As feiras de turismo nacionais todas já tem painéis voltados para o cicloturismo. Inclusive, em 2022, se não me engano, o Ministério do Turismo focou muito nisso, né? Em cicloturismo, pós-pandemia, por ser uma atividade ao ar livre. Então, depois vocês jogam aí Aliança Bike, tá, gente? Aliança Bike é uma ONG voltada para a divulgação do cicloturismo,
que é bem legal, pesquisem aí, eles têm muito projeto bacana, muito artigo bacana, e eles estão muito próximos do Ministério do Turismo. Então, vale a pena pesquisar essa ONG. Ótimo. A Pri já até colocou o link aí, Isso. bem rápida, gente. Já É colocou isso aí, é isso aí. Só respondendo a Márcia, já passa a palavra para a Manu, se tem algum evento promovido pela Rota, né, que reúna mais ciclistas e caminhantes. Nesse momento, não, Márcia, mas é uma coisa que a gente está bolando aí. Quem sabe a turma topa setembro, é só porque semana que vem tem a Feiraço, que é um grande evento, né, na localidade aí, vai ser em Patinga, e tá todo mundo, aproveita até para fazer esse convite, né? Os empreendedores, tanto da Rota Vale dos Tropeiros, quanto da Rota do Mutum e Patinga Rural, e Serra dos Cocais Roteiro Turístico, são os 4 produtos turísticos já estruturados no Vale do Aço, né, que a gente brinca que é o Vale Além do Aço, estarão presentes na Feiraço, num estande maravilhoso, e a gente recomenda muita participação de todos vocês aí, tá? Para conhecer um pouquinho. E aí, mais informações é seguir mesmo o Instagram da Rota, que a gente comunica por lá, tá, Márcia? Manu, pode falar. Ô, Mariana, Oi, Edivaldo. só complementando aí, a gente está fazendo um estudo de viabilização, é igual no dia na reunião lá em Antônio Dias, talvez a gente vai fazer um passeio pela rota de Santana do Alfier, Antônio Dias, que é o Alex está doido querendo realizar, aí a gente está estudando como a gente vai fazer isso direitinho, entendeu? Só porque é o trecho mais macio, né, Edivaldo? Ué. É o trecho mais leve, é o pianinho, assim, Só desce. Ferro. Só desce. Que ótimo. Maravilha, Edivaldo. Compartilhe isso no grupo, né? Que a gente vai dando movimento também para que mais pessoas acessem, né? Sim. Obrigada. Manu, pode falar. Ô, Milagre, aqui vão ser 2 perguntas, tá? Oi, que piloto bonito, hein? Como é que é? Ah, tá. Ah, melhor. Pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? Viu? Que bigode bonito, hein? Gostei, hein? Helder, seguinte, cara, a gente teve uma experiência de uma realização de uma também. Amado Pedro, que você chama uma parte da Estrada Real, a gente definiu lá já pelos padrões, que a Estrada Real hoje leva um ponto de 7 dias para serem concluídas, né? E tem vários pontos. O que a gente fez, a gente foi e levou alguém, tipo, uma caminhonete fazendo acompanhamento das pessoas que não dão conta do recado ou que, né, tem um problema lá e que não consegue dar sequência. O Vale dos Solteiros hoje, ele é concluído com quantos dias, né? Quanto que uma pessoa fazer, no média, por exemplo, o cara consegue fazer, como nós fizemos de Diamantina a Cerro, eu vou fazer em um dia. Os demais dias foram divididos em períodos. No caso, a rota hoje parece que é 200 quilômetros, né? Quanto tempo que leva para a gente conseguir fazê-lo? E se nesses momentos onde vocês fazem, se vocês têm um tipo de apoio como automóvel para recolher, então, garantir que as pessoas consigam fazer esse trajeto. Bacana, olha só, a gente tem, no caso especificamente da Rota Vale dos Tropeiros, nós fizemos em 4 dias, por uma questão de agenda, nós tínhamos uma agenda apertada, e a gente calculou mal a questão da hospedagem, porque inicialmente a gente imaginou, porque nós fizemos, além da rota, a gente fez a Transestável, né? E quando a gente saiu de Timóteo para chegar no parque de novo, são 94 quilômetros, é muito pesado. E a nossa ideia era sair de Timóteo, dormir em algum lugar próximo à Ponte Queimada, lá a gente viu que tinha pousada lá do outro lado, está fora da rota, e depois voltar para a rota. Isso a gente teve que fazer um dia, porque não tinha hospedagem, né? Então, eu recomendo que a rota seja feita
em 5 dias e 4 noites. Eu acho que é tranquilo de fazer 5 dias e 4 noites. Fazer uma média aí de 40 a 50 quilômetros por dia, tá? Para curtir mais, chegar na cidade, ficar mais tempo. Agora, o que vai influenciar isso aí muito é se tem hospedagem. Tá? Se você tem hospedagem a cada 50 quilômetros, a Cris, por exemplo, né, Cris, fala, amor? O que, assim, eu acho que tem que ter cuidado os 2 primeiros dias, que tem muita subida, e se for um dia de muito calor, pode ter problema. Porque, assim, a gente teve quase um início de insolação, só que no outro dia estava sem sol. Então, aquilo foi, assim, não gerou algo pior, né? Mas, assim, a questão do sol, eu nem vejo, assim, a subida é muito forte, né? Mas isso eu não acho problema. Mas o sol quente, e lá não tem local para parar, comprar alguma coisa, molhar o corpo. Eu mesmo, qualquer água, eu molho o corpo. Mas, assim, eu senti meu rosto quente, meu corpo quente, assim. Então. E aí, complementando a sua resposta, né? A questão é, se você vai fazer uma viagem autônoma, você tem uma estrutura, você tem que estar mais preparado, carregando mais peso da bicicleta, você está fazendo uma viagem com um desafio maior. Se você tem um carro de apoio, por exemplo, a Rota Vale do Tropez, ela é possível ter um 4x4, ter um Jeep, ter uma caminhonete acompanhando o grupo. Então, ali você vai ter uma água, vai ter um isotônico, você vai ter um sanduíche, você vai ter alguém carregando sua mochila, alguém cansou, vai para o carro de apoio, né? Como a gente faz em Estrada Real mesmo. Hoje, o nosso serviço, eu estou vendo aqui na tela o Juliano, que acabou de fazer com a gente Ouro Preto, Paraty, em 9 dias, uma loucura, 9 dias, e tinha carro de apoio, lá foi mais de 100 km por dia, não foi, Juliano? Foi isso aí, média de 100 km por dia. Então, a viagem que ele fez foi uma viagem pesada, 100 km por dia, mas não faltou água gelada, né, Juliano? Água gelada tinha o tempo todo, né, Juliano? Água gelada e isotônico. É isso aí, o tempo todo. O carro de apoio, ele é fundamental, né, cara? Até mesmo na parte da hidratação, né? Na questão também do apoio às bikes aí, às vezes a bicicleta dá problema, né? No primeiro dia aí nós passamos aí por um longo trecho aí de mineração, né? No segundo dia a gente vai passar algumas bikes para dar manutenção, né? Então é importante aí também a questão da oficina, né? De ter um mecânico na cidade também. E o carro de apoio aí é a cereja do bolo, né? Principalmente para cicloviagens longas aí, faz parte. Obrigado, Juliano. Quanto a essa questão de quilometragem, eu e o Helder, a gente gosta de fazer cicloturismo. Então, a gente não gosta de fazer uma quilometragem muito alta. Então, 40, 50, tudo bem, não tem jeito, tem que fazer 70, ok. 94, né, bom, que você me fez fazer, né, na Transestalo? Mas aí, assim, o ideal até para a cidade é uma quilometragem menor para a pessoa chegar lá, comer um açaí, ou ir na vendinha, tomar alguma coisa e movimentar o comércio da cidade. Eu acho que essa questão, né, tem hora que tem que ser 100 quilômetros, né, é o objetivo, mas a pessoa muitas vezes chega muito tarde, muito cansada, e não curte a cidade, as coisas, né, até o descanso mesmo. Lembra, gente, que é cicloturismo. Ciclo de manhã e turismo à tarde. Ciclo que vai fazer de manhã e turismo à tarde. Ótimo. Pessoal, vou passar, olha só, a gente tem 15 minutos e tem 5 pessoas aqui com a mão levantada. Manu, tem mais uma pergunta da sua turma, certo? Está com o microfone desligado. Manu, tem que habilitar o microfone. Ô, Helder, só deixando baixo aí, o importante é dividir o percurso por altimetria, não quilometragem, né? Altimetria, quilometragem, onde dormir, onde comer,
é muito importante fazer essa separação. A pergunta, eu acho que seria dela, só que ela foi chamada aqui de emergência, e eu não sei se ela vai dar para voltar. Se o caso estiver ocorrendo aí no encontro, ela aparecer, ela volta. Ô, Helder, só ia te perguntar o seguinte, qual que é a maior altimetria desse percurso aqui? Nossa, eu vou olhar aqui e te falo. Eu mandei a cada dia eu mandei para o pessoal aí da rota, eles podem depois compartilhar com você. Mas, assim, a sensação que a gente teve foi que o primeiro dia, saindo do parque para subir o Jaguara, eu achei o dia mais legal. E o dia seguinte também, saindo de Dionísio, a gente subiu bastante também, até chegar na famosa porteira lá, que a Dilma recebeu a gente. Mas quem vai saber falar? Lei. Acho que eu leio, né? Associação de Ciclistas. E, gente, uma coisa interessante é que, assim, às vezes a altimetria está muito influenciada pelo calor, tá? Cansado. O calor, ele cansa muita gente. Bem Já falado. que lá, o Fiel é um dos maiores, né? Os mais desafios, morros. O Fiel é um dos mais terríveis. É isso aí. Muito longo. Você quer fazer uma pergunta? Algum comentário, Lei? Sim, primeiro cumprimentar, né, o Helder, mas a Cristina aí. O Helder, eu fui o rapaz que te gritou aqui no seu último dia, que o sol estava pegando aqui em Timóteo também, você chegou no último dia? Você estava perdido, procurando alguma coisa, eu te gritei, nós estávamos fazendo churrasco aqui para chegar no pedal também, né? Mas, assim, cumprimentar vocês, né, parabenizar pelas suas entrevistas aí. Eu mandei esse convite em vários grupos, acho que quem não veio até perdeu, tá? Porque você falou muitas coisas importantes aí, e creio que, assim, que ajudou muita gente aí a pensar, até mesmo o pessoal da rota aí que está trabalhando na rota, né, há muito tempo. Com certeza. Eu acompanho esse desenvolvimento dessa rota desde quando o Sebrae mandou um ciclista para cá, né, para poder começar a fazer a rota. Acho que deve ter, se eu não me engano, uns 10 ou mais anos, né? E a rota saiu, assim, uma rota bem bacana, né? E os trabalhos que o pessoal está fazendo aí nas prefeituras, está desenvolvendo aí. E eu ouvi você falar isso aí, né? O reconhecimento da turma que está trabalhando. Então, é muito bacana ouvir seu depoimento, né? Igual eu já ouvi de outros também. E eu tenho uma pergunta. Parabéns aí pela rota, obrigado por ter nos salvado. Obrigado a você por participar. E eu tenho uma pergunta, eu ia te fazer uma pergunta, quase que já fizeram aí. Qual foi o seu maior desafio nessa rota? E não vale o sol, né? Porque o sol aqui é terrível mesmo. Você pegar aqui a rota na época de sol, você casca mesmo. Eu fiz a rota, quase morri, porque nós fizemos lá no calor, né? Então nós também passamos muita pena. Mas aí, qual é o seu maior desafio, né, na rota, durante o seu percurso aí? Assim, eu falo assim, em termos de chão, né? Morro, subida, ou o próprio terreno, mesmo, alguma coisa assim. Qual é o seu maior desafio que vocês tiveram? Na rota, eu acho que, assim, logo o sol do segundo dia me castigou bastante. O primeiro dia castigou bastante. Mas a subida em si, a gente está acostumado, a gente gosta, a gente está bem... Nós saindo de Antônio Dias também é bem pesadinho, né? Tem umas subidas ali bem íngremes também. Mas eu acho que o maior desafio mesmo foi vencer lá o pico. O resto foi tranquilo, o sol incomodou, mas a gente conseguiu fazer bem. E no nosso caso especificamente, meu maior desafio é acompanhar a Cris, né? Porque ela puxa mais. Principalmente a Transestalo, que a gente inventou de fazer no estalo, 94 num dia, né? Autônomo, com mochila, né? Horário e tudo mais, né, amor? Fala. O meu maior desafio foi acompanhar a linha de trem. Ali foi pesado para mim. A subida foi boa, de boa. A Cris não gosta de plano, gente. Tem plano, ela reclama. Mas eu Você até nos cascalhos, né? Eu agradeço a você. Vocês fizeram a rota ficar ainda mais encantada e curadora. Então, assim, vocês fizeram toda a diferença para mim, porque naquele dia eu só ia tomar açaí, eu não ia comer nada de sal, porque eu tenho alergia e não tinha comida sem tempero químico. Então,
vocês me trouxeram o almoço do dia. E esse é um desafio para a gente, tá, gente? A gente chegar no lugar e achar algo para eles comer. Com certeza. E também para quem é empreendedor aí, em especial do ramo alimentício, é checar se o cliente, quando agenda, tem alguma restrição alimentar, porque é uma forma de se organizar para receber bem, né? Então, também é químico, gente. Não põe sazon na comida, pelo amor de Deus. E assim, uma questão que eu acho que é importante falar, porque foi até um desafio da moradia, da pousada. A pessoa que nos recebeu em Amphié, ela estava com receio de nos receber, pensando que a gente ia ser assim, mais fino, querer comidas, né, finas e tal, e ciclista quer arroz com ovo. Então, assim, nossa, eles queriam um cassoulet, um petit gâteau, eles queriam só comer. Então, assim, muitas vezes a pessoa pode ter receio, né, de receber, de abrir a casa para receber o ciclista, mas a gente quer comida... E é comida básica, né? Comida que vocês comem, que todo mundo come ali, uma saladinha, uma carne. Saladinha, não. Isso é bom. Edivaldo, sua vez. Boa noite, gente. Queria agradecer aí o Helder por ter aceitado também o convite. Apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente, igual ele falou, a gente não se conhece pessoalmente, mas tem uma ligação muito grande. Espero que você volte mais ao Vale do Aço, a gente marcar um dia para você vir, ficar aqui, para você conhecer outros atrativos turísticos que tem aqui ao Vale do Aço, entendeu? É um berço aqui do cicloturismo enorme aqui. E é um prazer, igual eu já falei com o pessoal outro dia no grupo, a gente montar também um grupo de apoio para saber quando o ciclista está... tem um ciclista fazendo a rota, saiu hoje daqui. A gente colocar ele nesse grupo e a gente ter uma rede de apoio. Se caso der algum problema, a gente poder socorrer ele, dar uma ajuda, entendeu? Aquele jeito mineiro de ser. Isso é importantíssimo, Edivaldo. Isso é importantíssimo. Essa coisa de você ter um grupo de pousadas que tem fornecedores, que está sabendo que tem alguém na rota, isso é muito bom. Dá uma segurança para vocês, para a gente. Olha, o cara saiu de Dionísio, ele vai gastar mais ou menos 5 horas para chegar em tal lugar. Ele não chegou, pode saber que tem um problema, então já vai atrás do cara, já pega uma motinha, pega uma caminhonete, já vai ali, ver se o cara vai precisar de socorro, né? De repente, é igual lá o Jean comentou, né? Às vezes chega lá, a bicicleta estragou. E às vezes é uma coisa simples, né? Um raio quebrou, então já vai com a motinha, com o mecânico lá, e já leva um raio, um parto, e emenda o raio. Não, sim. Entendeu? Vou aproveitar a fala do Edivaldo só para fazer a provocação, né? Ô, Helder, bora montar um grupo aí de cicloturistas para mais os tropeiros, hein? Bora. Nossa, já vamos botar na agenda aí. Esse ano talvez não dê, mas a gente vai já pensar para 2027, sim. Perfeito. Esse ano está com a agenda bem já. A Estrada Real acaba consumindo um tempo grande das demandas nossas, né? Mas a Rota Vale dos Tropeiros ganha da Estrada Real. Que ótimo, vou passar a fala para o Juliano. E aí, pessoal, boa noite. Primeiramente, parabéns aí por essa live, né? Super importante, né? E assim, foi uma cilada do Helder, né? Quando começou a live aqui, minha esposa já perguntou: quando você vai fazer essa cicloviagem? Já me apertou aqui, entendeu? E assim, já estou imaginando ir fazendo nessa cicloviagem com o Helder, né? E a Cris. Eu sou muito suspeito para falar deles, né? 4 anos aí que eu pedalo junto com eles, né? E foi um presente de Deus aí na minha vida, esses dois. Mas assim, eu queria deixar só uma sugestão sugestão não, né? Só um complemento na última fala da Cris, aí para os empreendedores, né? Porque é o seguinte, a gente está falando muito de cicloturismo, né? E tem o cicloturismo e tem o pós-cicloturismo. E eu falo por experiência, né? Essa última cicloviagem que eu fiz com o Helder,
Em alguns locais que nós passamos, nós fomos muito bem acolhidos, né? Um exemplo lá em Carrancas, na pousada onde nós passamos, que a dona da pousada nos acolheu como se fosse, eu me sentia como se estivesse na casa da minha mãe, sabe? Então esses momentos marcam, né? E o que que acontece? Esses locais por onde nós passamos, nós somos bem acolhidos, tá no meu roteiro retornar com a minha família. Sabe, então vem o pós-cicloturismo também, né, que é a passagem do cicloturista, né, do ciclista, e posterior, né, ele retornar com a família dele, porque são momentos que ficam marcados ali na nossa vida, né, e que eu quero compartilhar com a minha família, né, então isso é muito importante, a questão do cicloturismo, né, de ter a cidade ser bem estruturada, né, de ter que o Helder falou, ninguém quer petit gâteau, né, a gente quer o básico ali, muito bem feito, então isso é muito legal, sabe, e outro detalhe também, né, é a divulgação, né, que eu, por exemplo, passo já para vários conhecidos meus, a gente que, olha, cara, faz a Estrada Real, é muito legal, procura o Helder, né, até mesmo pela questão da estrutura que você tem, né, da segurança e do apoio, então isso é muito importante. Então, assim, só contando os dias aí, Helder, para você lançar essa cicloviagem para a gente poder, né, desbravar aí esse espaço aí, muito legal, né, e parabéns vocês aí por estar, né, colocando em evidência, né, essa rota aí, que isso é muito importante, eu já vi alguns vídeos já, né, e agora reforça aí a vontade aí de estar aí com o time do Helder aí, tá? Obrigado aí, e parabéns a todos aí pela participação aí, né, e pelo empenho aí, né, de fazer aí esse projeto aí bombar, e vai bombar, já tá bombando, né, vai bombar mais ainda, se Deus quiser. Obrigada, Juliana. Eu quero fazer uma pergunta para você, que o Helder é um de pergunta, né? Mas você, como um cicloturista, o que te faz contratar o serviço do Helder? Né? Assim, porque é isso, tem gente que é autônomo, tem gente que não. O que você busca quando você contrata esse serviço do Helder? Olha, qualidade e segurança, entendeu? Eu sei que eu estou fazendo um investimento que eu não vou ter problema. Porque, assim, é um investimento que você faz, que, por exemplo, você faz uma cicloviagem com um desconhecido, que não tem a estrutura que o Helder tem. No meio do caminho, né, eu posso ter problema com a minha bicicleta, eu posso ter um problema, eu posso precisar de apoio médico e tudo. Então, fazendo uma cicloviagem com eles, eu tenho essa garantia, entendeu? É uma segurança que eu estou indo, né? O meu filho conhece o Helder, né? Minha esposa sabe quem é o Helder. Então, assim, é a garantia, né, que você está fazendo um investimento que eu não vou me arrepender depois, né? Subida, sol, problema, isso aí faz parte, né? Vai ter, e esses desafios que nos proporciona, né? Que dá aquele impulso de poder participar e tudo, né? Mas o Helder, desde os pedais que ele promove aqui em BH, na região, né? E desde a cicloviagem, é tudo muito bem organizado. Entendeu? Muito bem organizado. Critério com horário, entendeu? Critério com os locais onde você vai ficar hospedado. Todos os locais, toda a cicloviagem que eu fiz com ele, fiquei hospedado em bons locais, bem recebido em todos eles, né? Então, assim, a hospedagem é boa, o café da manhã é legal, então isso tudo faz parte, entendeu? De você ter ali a qualidade, né, e a segurança. E sem contar do bônus, né, que é a parte da história. Por todo local por onde você passa, cara, ele sempre tem a história, ele conhece ali a dinâmica do local, né? Ele é um guia de turista, guia turístico, e ele conhece muito, né? Então, além de tudo, né, você recebe o bônus ali, né, que nós não pagamos com ele, mas é a questão da chegada, ele conhecer a história do local. Poxa, eu voltei da Estrada Real como se eu tivesse aquilo que eu não aprendi na escola sobre história da Estrada Real, aprendi com o Helder, e assim, de uma forma bem clara, didática, né, e nos locais, nas igrejas, né, isso é muito legal. É viajar, gente. Sem dúvida nenhuma, entendeu? Muito legal. Obrigada, Juliana. Muito legal. Mari, o Juliano está falando é o seguinte, geralmente eu paro no alto do morro, assim, na esquininha, aí eu fico só para descansar, entendeu? Então, para chegar ao último. Estratégia. Eu rendendo a história, daí eu vou rendendo a história, chegou, toma água, bora, gente, que às vezes eu preciso do horário deles, né? Senão não chega. Com certeza. Tem uma última pergunta ali da turma da Manu, e aí a gente encerra, tá bom?
O microfone está desativado, tá, Manu? Ativou. O Rodrigo vai fazer uma pergunta e eu, depois que eu tive que sair, eu voltei. Vai lá, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Dentro com os imprevistos, né? Entre eles, né? Você trabalha em abertura, né? Às vezes tem as pessoas que entendem que ela pode dar parada para um determinado roteiro, né? E como é que faz para talvez captar, né, algum potencial ali, que não vai dar conta do determinado roteiro, né? Igual vocês falaram, roteiro de dias, né? 5 dias, né? E qual é um ponto que tem nessa rota que você fala assim, ó, tá faltando isso e isso é primordial para me garantir ainda mais segurança no meu trabalho? Você está no mudo, Helder. Eu não consegui entender exatamente, ficou meio embolado a pergunta. Peraí, que vai chegar mais perto para falar. Obrigado. Chega mais pertinho. Eu queria saber o seguinte, se tratando de política de aventura, né, pode ter alguma ideia de identificar um potencial, uma pessoa ali que não está devidamente preparada, né, se tratando de um roteiro extenso, igual é o sectorismo, né, dura 4 dias ou até mais, né? E aí, como é que você lida com isso, faz para captar, né, identificar essa pessoa, e dentro dessa rota dos roteiros, né, qual que é o ponto primordial que você vê que está aí faltando como suporte do seu trabalho? Tá, olha só, a gente tem uma questão na cicloviagem, tem uma questão que é muito específica, que é assim, eu preciso que as pessoas que vão naquela cicloviagem, elas entendam, tenham a consciência que elas vão pedalar 5 dias, 4 dias, 3 dias, vão fazer 80, 100 ou 50 km por dia. Então, eu preparo esses ciclistas um pouco antes. Eu crio um grupo, eu gero informação, eu falo, gente, olha, vai ter que levar isso, leva canodeck, vão ficar muito tempo sem água. O carro de apoio pode não chegar em determinado lugar, vai ficar 20 quilômetros sem o carro de apoio. Então, eu preciso preparar, eu faço a reunião online antes com os ciclistas, para poder prepará-los para essa viagem, né? Às vezes, eu costumo chegar no primeiro dia da viagem, a gente costuma fazer uns 5S para a mochila deles, exatamente para parecer que está levando uma coisa a mais, né? Que não precisa daquilo ali. Eu dou muita orientação, assim, para o pessoal, né? Então, e com relação aos pontos, e aí, vocês que estão na região, é que tem que identificar onde que, por exemplo, a Cris comentou, né? Um ponto de água a cada 20 quilômetros para quem está no autônomo, isso é fundamental. Um barzinho, uma fazendinha. A gente já teve cicloviagem, de a gente passar num lugar que não tinha nada. Mas a mulher tinha limão no quintal. Ela fez limonada para a gente. Né? A gente entrou em contato antes, vou passar, desce disso aí daqui 3 horas. Então, faz a limonada, já parou para tomar café com bolo. E cada um paga ali R$5, R$3, R$10, quem pode. E assim, então, vocês têm que identificar, vocês estão na região, têm que identificar quais são os pontos, final de subida. Quem conhece o Caminho da Fé, quem já esteve lá, o pessoal da aula teve, né? Sabe que no Caminho da Fé, todo final de subida tem uma capelinha que tem água, que tem banheiro, e tem um bar do lado que vende um pão com ovo, um suco de açaí com água de coco, ou um suco de morango, né? Então, as pessoas, quem está na região, vai percebendo quais são os pontos que tem quebra, quais são os pontos que a barca estraga. Lugar que tem muito areião, por exemplo, a barca estraga. Né? Lugar que, às vezes, passa dentro de mata, a barca estraga, porque carro mata ali e tal, aquela coisa toda. Então, vocês vão percebendo com o tempo quais são os pontos críticos da rota de vocês. Né? E a gente que está na organização também sabe, ó, eu fui lá a primeira vez. Alguém parou aqui, já sei que ali é um ponto que eu vou ter que criar uma estrutura. Lá tem um lugar, um barzinho, lá tem uma lanchonete, eu ligo antes. Então, tudo isso é fundamental para que vocês consigam entregar um bom produto, entregar um bom serviço.
Vocês vão perceber com a experiência. Não vai ser rápido, vai demorar um pouquinho, mas vão aprender. Agora, uma coisa que é legal, aprendam com as outras rotas. A turma já bateu cabeça. Não precisa vocês começar do zero. Já tem um monte de gente aí bem estruturado. Faz um benchmark aí, faz o que pesquisa também, onde eles acertaram, né? Mas vocês estão num caminho muito bom, viu? Estou achando que a turma está bem engajada. Muito bom, Helder, eu fico muito feliz. Deixa eu fazer a última pergunta, gente. Só a última, juro. Como que você se sente em termos de abertura, desejo, interesse dos cicloturistas em sair um pouquinho do caminho da rota para fazer uma experiência? Exemplo, um laticínio mesmo, né? Exemplo aí da Sandrinha. Que tem uma experiência, talvez um cafezão, enfim, aí a ser criado, né, a ser pensado, mas que o cicloturista sai um pouquinho da rota, desvia mesmo para poder ir nesse lugar. As pessoas têm abertura, se não, o que precisa para ter, como conseguir cativar, porque isso também agrega valor. Mas é o perfil do cicloturista? Sim, o cicloturista quer experiência. Ele quer experiência, ele quer demandar, ele quer conhecer tudo. Lógico que uma cicloviagem, por isso que vou pegar a fala do Juliano, por isso que eventualmente você vai a Carrancas, por exemplo, que tem trocentas cachoeiras, e durante a viagem você não vai conseguir visitar nenhuma. Então você pode voltar para ficar naquela pousada e fazer aquela experiência. Eu acho que uma coisa interessante é que, assim, que cada cidade crie, no entorno da rota principal, outros atrativos. Vai ter turista que vai pegar lá um dia assim, ficar 2 noites na cidade, para no dia seguinte fazer a experiência. Né? Isso tem esse tipo de demanda. Mas, aí que eu falo, quanto mais leve, a rota de vocês é 200 km, 210. Você fala assim, vou fazer o roteiro em 6 dias. Então, o cicloturista vai ter essa oportunidade. Então, cheguei cedo, dá tempo de comprar um passeio com um local, numa caminhonete, ir até uma fazenda, experimentar um doce, um queijo, um bolo, ou conhecer um café, ou conhecer a produção de alguma coisa. Por isso que tem que ser uma cicloviagem bem organizada. Eu vou dar um exemplo, assim, depois você entra no site, chama Rota Imperial. Ele tem a Rota Imperial em um dia, o cara que quer desafiar, tem a Rota Imperial em 2, 3 e 4 dias. Nós temos em 4 dias. A gente achou que se fizessem 6 era mais gostoso. Porque tem um parque, a gente só passou pelo parque, a gente não conseguiu conhecer o parque, entendeu? Eu nessa questão de atrativo, eu desvio. Só que o ir e voltar, eu acho cansativo para o ciclista. Eu acho sempre o ideal de ir por uma rota, voltar para o caminho por outra rota. Se der para fazer isso, é mais... porque senão ele desce, ele sabe que vai ter que subir. Você sair 10 quilômetros de um local, são 20. Né? Exato, entendi. A gente fez esse transestalo, a gente incluiu o transestalo na rota, mas perdemos um pedacinho, né? A gente não pedalou de Timóteo a Marideia, até a entrada do parque, pelo caminho original. Quando chegou ali em... Como chama aquela cidadezinha depois de Timóteo? A gente ia para a esquerda para o parque. Me ajuda aí, gente. Cubas? Não. Lavrinha? Grande? Lavrinha? Depois do parque, depois de Timóteo, Baixa Verde. Tava grande, que eu tô falando. Gama Verde, alguma coisa assim. Gama. Baixa Verde. Baixa Verde. Não, Baixa Verde é final. Do outro lado. Eu estou falando que está de Timóteo para ir para o parque, a gente pega a esquerda. É Cavagrande. Cavagrande. Cavagrande, isso aí mesmo. A gente saiu ali e entrou no parque. E aí passou na porta da minha casa. E aí foi uma experiência pesada, porque a gente resolveu incluir aquele pedaço. E aí tivemos que pedalar mais rápido, mais forte, para chegar em Baixa Verde.
né? Então, assim, tem que pensar muito. E aí, outra coisa que eu acho legal é você fazer de manhã uma experiência e você já sabe que vai chegar em Dionísio, por exemplo, e ter uma experiência de ir a uma fazenda. Aí você vai comprar esse passeio lá. A própria pousada, a própria casa que você está dormindo, que você vai ficar, oferece esse produto para você. Mas é importante, muitas vezes, oferecer, a pessoa já ter essa ideia do que ela tem, porque é muito frustrante para o turista chegar e falar, nossa, eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu tinha ido. Entendi. Perfeito. Tem que divulgar antes. Tem que divulgar antes. Ramificações da rota é muito legal, mas a gente tem que saber que existe. Perfeito, gente, muito bom. E aí, tem uma última pergunta aqui, considerando os alunos de guia de turismo, né, da Manu aí, que estão fazendo agora turismo de aventura. Eles colocaram a pergunta aqui, ó, e é a última mesmo, tá, gente? Considerando guias de turismo e condutores locais, quais os desafios para operar, comercializar esse tipo de produto? Então, estrutura, né? Estrutura, porque tudo é caro. Quando se pensa em cicloturismo, né? Você tem que ter um carro 4x4 para estar passando basicamente no mesmo ponto que o ciclista está passando. Você tem que ter uma estrutura para transportar a bike dessa pessoa, que é uma estrutura cara. Hoje, qualquer calha para transportar uma bikezinha num carro custa R$2.000. Um transbike custa até mais caro que isso. E você tem que ter uma estrutura realmente boa e o que eu indico é conhecer bastante o local. Conhecer bastante o local. Você ser um cara assim... Você tem que ter conhecer bastante, para você poder criar parcerias com os locais, entre vocês, para que um ajude o outro. Isso é muito importante. E se você for ser um biker guia, prepare-se para pedalar, porque é pesado. A galera tem uma turma aí que deixa a gente para trás, viu, galera? Não é fácil, não. Mas e tem também caminhada, que é muito legal, pode fazer um passeio caminhando. Eu acho que a rota vale, a gente chama de cicloturismo, mas a rota ela pode ser feita a cavalo, pode ser feita a pé, pode ser feita de 4x4. Eu acho super legal isso. Perfeito. Mais uma vez, obrigadíssimo, Cris e Helder. Recebam meu abraço aqui em nome do grupo. Nossa, foi riquíssimo, muito além do que a gente já tinha conversado. Fico feliz aí com essa grata surpresa. Todo mundo vai dormir feliz hoje, né? Gente, meus contatos estão aí, qualquer coisa pode me chamar, pode encher o saco, tá? E, às vezes eu não responder na hora que eu estou guiando, mas eu sempre respondo, eu não deixo responder ninguém. Maravilha, obrigada. Eu vou compartilhar nos grupos também com o pessoal, então a gente vai ter mais contato aí. Um abraço, gente. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa noite.